Amado Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, conscientes na nossa intimidade, estarmos aqui, mas agradecidos pela Tua eleição graciosa que nos alcançou em Cristo, pelo sangue que nos lavou para uma viva esperança. Ó Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, clamando que o Senhor nos oriente diante dessa realidade que nós estamos vivendo, de pandemias, guerras, crises financeiras. E tudo isso tem feito crescer a maldade do homem. O mais assustador diante de tudo isso que temos visto é a reação das pessoas, como se tudo isso fosse natural, como se assassinar um ser humano fosse natural, como se subtrair algo que não lhe pertence fosse natural, como se tratar as pessoas mal fosse algo comum, como traição fosse algo comum, ingratidão, tantas coisas que temos visto, Senhor, que antes tocavam o nosso coração e nos faziam ter compaixão, e muitas vezes hoje olhamos para isso, para essas coisas de forma insensível. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos alertou que a maldade se multiplicaria e que o amor de quase todos se esfriaria. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Se o nosso amor tem se esfriado, Senhor, que por graça o Senhor nos mantenha aquecidos, como a galinha faz com os seus pintinhos. Que o nosso coração esteja sempre, sempre no primeiro amor. Que sejamos como crianças na malícia. Que estejamos orando e desejando que, assim como nós, outros sejam salvos, que até aqueles que nos fazem mal, muito mal, que nós possamos amá-los, tratá-los bem, para que naquilo que falam mal de nós, fiquem envergonhados, e principalmente para que o nome de Cristo seja engrandecido, pois a marca indelével do discípulo de Cristo é o amor. Ó Senhor Jesus, que estejamos todos nós em amor, em verdade e em amor. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas. Eu oro pela vida da irmã Osana, que está lá na Itália, Senhor, como se não bastasse todo o sofrimento da enfermidade dela, ainda esse cenário tão próximo dela. Que o Senhor tenha compaixão e ajude a tua filha a dar um bom testemunho, mais uma vez, diante de situações adversas. Pois é sempre diante de situações adversas que vemos a tua mão poderosa, protegendo, guardando e guiando os teus filhos nas tempestades mais tenebrosas. O Senhor é o Deus que acalma a tempestade. E nessa noite, Senhor, possamos ter paz. O Senhor nos avisou que o mundo estaria assim antes da tua volta, Senhor Jesus. Mas muitas vezes somos mais emocionais
do que espirituais. Nos deixamos levar muito mais pela emoção do que pela tua santa palavra. Livra-nos de tal insanidade, Senhor. Sejamos conduzidos pela tua santa e reta palavra, que nos alcança o coração através do Santo Espírito que nos foi otorgado. Ajuda a nossa pequena congregação, Senhor, a cumprir cabalmente o seu papel. Qual seja, que cresçamos como cristãos aqui dentro e que possamos levar o teu evangelho aos quatro cantos do mundo, lá fora. Começando sempre de onde fomos plantados. Porque se não damos bom testemunho onde estamos, jamais poderemos dar bom testemunho em outro lugar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a não nos acovardar. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a não olhar para as circunstâncias, mas fixar o nosso olhar em Ti. Pois foi o Senhor mesmo que nos disse que todo o poder lhe foi entregue no céu e na terra. E que diante dessa promessa e certeza, deveríamos ir e cumprir o nosso chamado. Pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a todos os que crerem a andar no mesmo caminho que o Senhor abriu através do véu pelo sangue. Que sejamos fiéis, Senhor. Que sejamos cada vez mais fiéis a Ti, ao Teu santo Evangelho. Que o Senhor use cada um de nós para a Tua glória. Que ninguém tenha o seu tesouro enterrado, mas que estejamos negociando como assim o Senhor mandou até a Tua volta. As dracmas que nos foram dadas. Ó Senhor, nos concede sabedoria para nos posicionarmos diante das situações que se nos apresentam, Senhor. Dando sempre um bom testemunho e demonstrando de todas as formas que somos Teus e o Senhor é nosso Deus. Ó Senhor Jesus, que assim seja em Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. O título da nossa mensagem de hoje, uma continuação daquilo que nós já estamos falando há alguns encontros, Lucas capítulo 11. Na segunda-feira eu mostrei para vocês que do versículo 1 ao versículo 13 de Lucas é uma única fala de Jesus, apesar da divisão de Lucas em da divisão do organizador da Bíblia em 3 sessões, a primeira, que seria a oração dominical, do versículo 1 ao 4, a parábola do amigo importuno, do 5 ao 8, e a incitação de Jesus a orar, aos seus discípulos a orar, que vai dos versículos 9 ao 13. Na verdade, essa é a única fala de Jesus. Jesus estava orando, os seus discípulos então vão até ele e pedem que ele ensine a orar, e então ele responde, e nessa resposta ele ensina acerca da oração, ele mostra que nós devemos orar com perseverança e nos conta então a parábola. E nessa parte final, que vai dos versículos 9 ao 13, ele nos dá uma motivação a orar, no sentido de que nós não estamos orando nunca. Jamais um cristão irá orar sem proveito. Tudo que o cristão pede ao Pai,
ele recebe. Então, que nós possamos aprender um pouco acerca disso hoje. Eu vou fazer a leitura de Lucas e depois nós iremos passar por alguns outros textos da Bíblia. E então vamos concluir em Lucas. Assim eu pretendo fazer com os irmãos. Lucas 11, 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Então o contexto é esse. Jesus está dizendo, eu estou incentivando vocês a orar. Orem, peçam. Buscai e achareis. A oração é isso. É você procurando. Batei e abrir-se-vos-á. É você batendo, na certeza que a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Preste bastante atenção. Todo o que pede, recebe. Ou seja, não existe como você pedir e não receber. Não existe essa possibilidade. Isso não tem nada a ver com as igrejas triunfalistas que pregam um falso evangelho, que você vai pedir uma Ferrari, Deus vai te dar uma Ferrari, que você vai pedir uma cura e Deus é obrigado a te curar. Isso não tem nada a ver, como nós vamos ver aqui no contexto. O que busca, encontra. É importante, irmãos, só a título de introdução, é importante que você saiba que nós temos um paralelo desse texto no Sermão do Monte, que o irmão José está nos ensinando às terças-feiras. E o porquê disso? Porque esse texto aqui só tem validade para quem é espiritual. Ou seja, se você ainda é carnal, isso não vale para você. Se você é uma pessoa, um evangélico carnal, porque é impossível você ser um cristão carnal. Um cristão é sempre espiritual, porque um cristão é aquele que é parecido com Cristo. Então, mas se você se diz evangélico e não é, então essas promessas não são para você. Mas essas promessas são para aqueles que foram regenerados, para aquele que é bem-aventurado porque ele é pobre em espírito, para aquele que é bem-aventurado porque ele chora e é consolado, para aquele que é bem-aventurado porque ele é misericordioso e alcançou misericórdia, e assim sucessivamente. Então, aquilo que é pregado pelo Senhor Jesus nos capítulos 5 e 6 do Sermão do Monte são como que uma introdução, uma apresentação do que a gente está vendo aqui. Aqui é a conclusão daquilo dali. Então, se você é aquele tipo de pessoa, essa é a promessa para você. Se você não é aquele tipo de pessoa, então isso não é para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas vão dizer, então se eu peço eu vou receber, então tem alguma coisa de errado. Porque eu pedi um aumento salarial e não veio. Muito pelo contrário, eu recebi uma carta de desemprego. Então não é isso que a palavra de Deus está te prometendo. Por isso que determinadas pessoas, elas se aproximam, mas elas não veem. Como está escrito em Marcos 4. Por que Jesus fala por parábolas? Para que ouvindo, ouçam, mas não entendam. Para que vendo, vejam, mas não enxerguem. Eles não se arrependam e não haja perdão para eles. Então aqui ele continua, versículo 10. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Como está escrito em Jeremias. Buscar-me-eis, me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o contexto. Todo o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. E aí Jesus ele faz uma comparação entre o pai terreno e o contexto aqui é o contexto do povo hebraico do século I, porque se a gente trouxesse para o nosso contexto moderno, isso aqui nem teria validade. A gente está vivendo uma geração tão maligna, que hoje em dia você tem que ir, muitas vezes na defensoria pública, para pedir que o pai reconheça que é pai da criança. A pessoa faz o filho e não reconhece. A gente vive num mundo assim. As mães têm o filho e jogam no lixo, quando não fazem o aborto no próprio ventre. Elas têm o filho e jogam no lixo. Essa é a sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Então, aqui não. Aqui é a sociedade do século I. O contexto aqui é o contexto do século I.
da região do Oriente Médio. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, dará uma pedra? E eu queria parar aqui, irmãos, por quê? Porque eu quero mostrar como um pai intercede por um filho. Abra comigo em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Amém? Gênesis capítulo 18. Isaac já tinha nascido? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Isaac já tinha nascido? Sim ou não? Não! Não tinha nascido. Quem é que tinha nascido? Ismael. Então, quem na verdade era filho de consideração, filho espiritual de de Abraão, que até agora não tinha tido Isaac, era Ló. E olha que coisa interessante. Deus podia destruir Sodoma e Gomorra e não fala nada para Abraão. Até porque Abraão estava morando distante de lá. Vocês se lembram? Todos aqui leram Gênesis, amém? Se não leram, vão ler hoje. A partir de hoje. Que Abraão e Ló se separaram da seguinte forma. Ó, você vai para um lado e eu vou para o outro diferente. Ou seja, eles se distanciaram. Não foi, você vai ficar aqui e eu vou ficar um pouquinho mais adiante. Não, eles tomaram direções opostas. Mas olha que coisa interessante. Capítulo 18. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O maior calor do dia é o meio-dia. Então o Senhor apareceu, e eu vou agora para o versículo 16, que é o versículo em que o Senhor anuncia propriamente a destruição. Aqui ele tinha dito que Sara teria um filho, ela dá risada, e então, depois da boa notícia, o Senhor vem com a notícia que o negócio ia ficar feio para quem desobedece. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, olharam para a direção que ficava Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou a fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Essa promessa fala de quem? Jesus. Essa promessa fala de Jesus. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Guardem o quê? O caminho do Senhor. É o mesmo caminho que a gente está percorrendo hoje. Olha que vem desde a época de Abraão. E pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que é que ele tem falado a seu respeito? Que o Messias seria descendente de Abraão. Essa é a grande bênção de Abraão. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado. Eu quero que você entenda que isso aqui está falando de maneira coletiva, mas isso também vale de maneira individual. Eu não sei como você tem vivido, mas eu posso te garantir que Deus sabe. E se você não estiver vivendo em santidade, você está vivendo em... Pelo contrário. Que é uma coisa bonita, né? Você está sendo mundano, né? Eu poderia dizer que você está sendo diabólico. Mundano e diabólico são sinônimos, só para que você saiba, do ponto de vista bíblico. É que a gente não gosta muito, né? A gente prefere, olha, me chame de mundano, mas não diga que eu estou com o diabo. Mas é a mesma coisa. Não é nada disso. Como você diz para uma pessoa: fulano está desviado. Eu não estou desviado, eu estou afastado. Não tem diferença. É como os católicos, durante muito tempo, né? Não sei como é que está o movimento católico hoje, mas diziam assim: eu sou católico não praticante. Qual é a sua religião? Católico não praticante. O que é isso? O
que é isso? O que é um católico não praticante? Eu não sei. Vai perguntar para quem disse que é isso, né? Teoricamente é aquela pessoa que diz que acredita num Deus que nem conhece. Mas que vai na missa, que vê assim, aquela missa do galo, essas coisas assim dos santos, que faz o sinal assim da cruz, seria o católico não praticante. Grande parte dos católicos assim o são. Então partiram dali, versículo 22, homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença de quem? Olha, os anjos adiantaram o lado. E Abraão... Você sabia que a espada de fogo do Senhor pode estar, nesse exato momento, no pescoço de um ente querido nosso? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a gente pode estar aqui no culto e quando terminar o culto, você tem informação, olha, um ente querido seu morreu e ele foi para o inferno, porque ele não tinha Cristo. E você fez o que por isso? Abraão clamou. E como clamou? Da maneira como nós vimos o Senhor Jesus ensinar. Em Lucas 11. Importunando. Esse texto, às vezes você lê esse texto, você até quer dar risada. Porque parece que Abraão está negociando com o Senhor. Na verdade não, na verdade aquilo é amor, é zelo. É compaixão. Porque ele sabe do poder de Deus. E que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Versículo 23. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Olha, Abraão falou, porque Abraão não sabia o que estava falando, é como o livro de Jó. Essa questão do justo, é todo mundo ímpio. Mas o que Abraão está querendo dizer é, Senhor, tem um pessoal aí que eu sei que o Senhor escolheu, porque é diferente. É um pessoal que por mais que seja pecador, eles creem em você e querem fazer o que é certo. A gente vê isso lá no Novo Testamento. Que Ló era um homem justo. Se a gente ficasse só aqui em Gênesis, a gente teria uma opinião extremamente equivocada de Ló. Lá no Novo Testamento vai dizer que Ló sentia dores fortes pela impiedade da cidade que ele morava. Uma escolha errada que ele fez, olha o que trouxe para ele. Dores. E ele perde a mulher e a gente vai ver a devassidão das filhas dele. Por conta de uma escolha errada que ele fez. Olha como nós devemos orar. Literalmente se cumpriu na vida de Ló o Provérbios que diz: há caminhos aos nossos olhos que são os melhores caminhos, mas são caminhos de morte. Então ele continua, aproximando-se. Destruirá o justo com o ímpio. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. E bom, a gente sabe que não tinha nem meio justo na cidade. Mas é interessante, o mais lindo dessa passagem é a insistência de Abraão e a misericórdia do Senhor. O amor do Senhor diz, não, Abraão, você está pedindo por 50? Tá bom, se tiver 50. Aí, longe de ti o fazeres tal coisa. Olha que coisa. Matares o justo com o ímpio. Versículo 25. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Abraão está querendo bajular Deus como se adiantasse. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. 50. Abraão, se tiver 50 justos, não destrua. Por que Deus diz isso? Porque Deus sabia que não tinha. Versículo 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50. Olha, Senhor, e se faltar 5, Senhor? E se bater na trave? E se só tiver 45, como é que vai ser? Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não, a destruirei, se eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão, e se porventura for ali 40? Respondeu, não, farei por amor aos 40. Insistiu. Perceba, o verbo insistiu. O que eu quero mostrar para você é que Jesus está ensinando isso em Lucas 11.
É isso que Jesus está ensinando. É isso que é a parábola do amigo importuno. É isso aqui, é essa insistência em favor do nosso semelhante. Não é algo egoísta. Não. Versículo 31, continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver-lhe 20. Ó, Abraão começou dizendo o quê? 50. Mas falta 5. E aí 40. E aí 35. E 30. Aí já chega aqui em quanto? Em 20. Abraão estava pensando, irmãos, você sabe muito bem quem. E nós somos família. Não destruirei por amor de 20. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor. A importunação, você está vendo a importunação do amigo que bate? Daquela viúva de Lucas 18, que vai até o juiz iníquo. Se o juiz que é ruim vai julgar a causa, imagine esse Deus que é bom. Abraão fica lá pedindo. E Deus fica só ouvindo. Fala, Abraão, vá, você vai pedir mais? Vá, peça. Era 50, né? Agora já estamos em 20. Vai fechar em quanto, Abraão? Não destruirei. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. Se porventura ali 10. Olha, irmão, de 50 para 10. Rapaz, que Deus misericordioso é esse, né? Mas se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade inteira. Se tivesse 10 justos, Sodoma e Gomorra estavam em pé até hoje. A Bíblia diz: o Senhor vai vir, isso é um fato. Mas quando o Senhor Jesus voltar, por acaso, Ele encontrará fé na terra? Alguém? Continua. Não destruirei por amor a 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. O que eu quero lhe mostrar é essa importunação. É isso que o Senhor Jesus estava ensinando. Voltando agora para Lucas 11. É assim que a igreja deve orar. É assim que eu e você devemos orar. Mas eu já estou pedindo pela salvação do meu filho, do meu pai, do meu tio, já há tanto tempo. Sim, já morreu ele. Se morreu, aí não peça mais, já morreu. A gente não ora pelos mortos, mas a gente prega para aqueles que estão mortos espiritualmente e clama pela salvação deles. Eu estava comentando, ontem eu comentei com minhas filhas a questão da guerra lá na Ucrânia. E assim, o mais chocante não é somente a perversidade da Rússia querer invadir um país bem menor e que não tem condição de se defender, mas é a maldade dos ucranianos também. O jornal hoje saiu a notícia que militares presos que foram chamados a se render, eles começaram a xingar os militares russos, dizer: não, se quiserem mate, mas a gente não vai se render. Os governantes lá da Ucrânia, né, o presidente de lá, com o prefeito da principal cidade, se não me engano, que é Kiev, ensinando a população a fazer coquetel molotov, que é uma espécie, né, de arma caseira, que você pega álcool ou coisas, né, inflamáveis e toca fogo e lança contra alguma pessoa ou algum veículo, né, para que ele toque fogo. Está sendo distribuído 18 mil armas para pessoas, qualquer uma criança de 12 anos, um idoso de 90 anos, eles estão dando armas. E dizendo: se chegar russo aqui, atire para matar. Então não é a questão, a Rússia é o vilão, a Ucrânia... Olha, irmãos, a gente vive num mundo que não tem mocinho. É todo mundo vilão. Os Estados Unidos é vilão também. Por que os Estados Unidos não vai ajudar a Ucrânia? Por que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão? Por que invadiu o Iraque? Porque quando o Kuwait foi invadido, os Estados Unidos foi lá
defender o Kuwait, que era um país muito menor. A gente vive num mundo que o Deus é Mamon. Jesus fala sobre isso, quando diz não poder servir a dois senhores. E a gente tem visto hoje em dia a igreja se movendo dessa forma. As pessoas insensíveis em relação à maldade. E eu dizendo para minha filha, ontem eu digo, ó, se prepare, porque se Deus me mandar eu vou para lá, para esse lugar. Para esse lugar que está tendo guerra, é esse lugar mesmo. Eu não sei se os irmãos perceberam, né? Porque alguns, quando chegam e o louvor está tocando, pensam que o louvor está tocando só por tocar. Não, eu coloco o louvor, é porque já é para uma preparação para o culto. Mas tem gente que ainda fica conversando, parecendo que aqui é algum tipo de, sei lá, né? Não vou nem adjetivar para não ofender. Então, teve um louvor que eu coloquei, estava em inglês. E justamente para mostrar que a gente foi chamado a levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Eu não sei falar inglês, pois deveria estudar. Não para ganhar dinheiro ou para ter um emprego melhor, mas para pregar o Evangelho. Deveria se afadigar nesse ofício. Para pregar o Evangelho, para alcançar pessoas. Para que vidas sejam salvas. O problema dos ucranianos morrerem, o problema das pessoas que morreram na pandemia não é a morte. A morte faz parte da vida. O problema, o que nos dói, é as pessoas morrerem sem Cristo. Porque a gente já sabe o que vai acontecer com elas. Elas irão a uma eternidade de inferno. Isso vale para o nosso vizinho. Isso vale para quem mora na nossa rua. Isso vale para o nosso colega de sala. Isso vale para os nossos familiares. Não se iludam. Ah, fulano é bonzinho. Eu acho que Deus tem um lugar para ele lá no céu. Não tem bonzinho. Tem aqueles que creem em Cristo e se arrependeram e são salvos. E tem aqueles que não creram, não se arrependeram, não são salvos, independente das suas obras, aparentemente boas, porque não são, serão condenados. Eu estou falando isso porque tem pessoas que às vezes praticam determinadas obras de caridade, a gente acha que isso é o máximo, né? Para Deus não. Para Deus talvez seja até uma ofensa, dependendo de quem pratica e como pratica. Isaías fala sobre isso. Um trapo imundo é algo ofensivo. Quando você confia na sua própria justiça, a parte de Deus, isso é uma grande ofensa ao Deus que é o seu Criador. Então aqui, irmãos, é nessa mesma passagem, capítulo 11 de Lucas, como eu disse a vocês, vamos passear um pouco. Eu não vou me aprofundar, mas eu quero mostrar que está no mesmo capítulo 11 de Lucas. Olha o que diz 11:24. Poucos versículos depois dessa passagem que Jesus nos motiva a orar, Jesus nos apresenta um outro motivo para a gente orar. A estratégia de Satanás. Olha, irmãos, é mais ou menos assim. Se você não ora, é como se você estivesse com sua porta de casa aberta, chamando Satanás para entrar. É assim que é uma casa de um cristão que não ora. É uma casa que está convidando Satanás para entrar. O que mantém o inimigo ao derredor é a nossa comunhão com o Senhor. Mas se não temos comunhão com o Senhor, aí ele não fica mais ao derredor. Aí ele vem e traz destruição e morte. Versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, olha que coisa. A pessoa pode chegar aqui na igreja com um demônio e a gente orar. E mesmo que a gente não ore especificamente pela pessoa, o demônio que está na pessoa pode se sentir extremamente incomodado pela pregação. A pessoa pode ouvir aquela pregação, como por exemplo, a semente que cai em solo pedregoso. Rapidamente crê com alegria. E aparentemente o demônio saiu. Mas eles não têm o espírito. Não têm alicerces. Não têm raízes. E na primeira dificuldade, acabou a fé. E aí quando acabou a fé, quem você acha que vai voltar? Aquele que saiu. Perceba como a parábola do semeador, ela está interligada com essa passagem aqui.
A gente é que muitas vezes não faz essa conexão, mas a Bíblia está toda conectada. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. É o mundo é um lugar árido. O mundo é um grande deserto, embora tenhamos florestas, embora tenhamos coisas bonitas, mas do ponto de vista espiritual, o mundo é um grande deserto. Por quê? Porque o mundo inteiro foi amaldiçoado pelo pecado de Adão. Não foi o pecado de Eva, foi o de Adão. Em Gênesis capítulo 3, está lá de maneira muito clara e direta para qualquer pessoa que leia: maldito seja a terra por tua causa, Adão. Acabou. Maldito seja a terra por tua causa. É por isso que o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Se ainda tivesse como salvar essa terra aqui, a gente não leria o que a gente leu. E o irmão José nos ensinou em Apocalipse capítulo 21. Eu vi um novo céu e uma nova terra. E o primeiro céu e a primeira terra já não existe, passaram. Então, procurando repouso. Olha, se você procura repouso nessa terra, você é mais parecido com o diabo do que com o santo. O santo sabe que o repouso é onde? No céu. Aqui a gente está peregrinando. O máximo é o que os irmãos fazem na igreja, cochilo. Misericórdia. Que a gente está caminhando. Se a gente tivesse botando um acampamento, acampou essa noite, amanhã vamos de novo caminhar. Então você está procurando repouso, cuidado. Pode encontrar uma pessoa que está procurando repouso junto com você. Quem é, pastor? O cão. Ele está do seu lado quando você está procurando repouso. Você acha que quem é que gosta de passatempo? Eu não estou falando do biscoito não, viu? Quem você acha que gosta de passatempo? Passatempo como videogame, essas coisas, né? Que quando o pobre fala passatempo, o rico fala hobby. Eu tenho um hobby. Colecionar alguma coisa, fazer alguma prática, né? Sei lá, esportiva, andar de barco, pesca. Irmãos, quem tem essas práticas é porque está achando que a Terra é um parque de diversões. Na Bíblia, nós somos alertados de que no mundo teremos aflições. Ah, pastor, eu acho que eu vou passar esse final de semana velejando. Eu digo, você já leu Jonas? Vai afundar essa banda. Já leu Jonas? Atos? Paulo naufragou 3 vezes. E olha que Paulo era crente, viu? E 3 vezes mais o de Malta. No mínimo 4. Porque quando ele disse 3, ainda não tinha aquele outro. Que foi lá, que ele foi parar na ilha de Malta. E pode ser que tenha tido outros ainda, que a gente não sabe. Eu acho que eu vou dar uma velejada. Vou dar de esqui. Já assistiu o Grande Tubarão Branco? Vai achar. Não? O Grande Tubarão Branco é baseado em Jonas. Acho que o diretor daquele filme assim, leu o livro de Jonas. Mano, o crente é tudo. Tudo. Pro crente é complicado. Pastor, acho que eu vou ficar na varanda. Na varanda? Varão. Saia da varanda. Não vai não, varão. Pastor, eu acho que eu vou tomar um banho. Ainda mais se você for uma senhora. Ó, pense direito. Eu sei que vocês têm que ser aciada. Mas na hora de tomar banho, orem. Porque se a gente já sabe que coisas tão simples da vida geraram consequências catastróficas. Em tudo somos atribulados. Isso não é um exagero, irmão. Isso é um fato. Você acreditando ou não. Por isso aqui, ó. Voltarei. Quem é que está dizendo que voltarei? Alguém pode me dizer o nome dessa pessoa que vai voltar? O demônio. Para os mais íntimos, o demo. Tem gente que é tão íntima assim do cão que é o demo. Voltarei para minha casa, de onde saí. Imagine Satanás dizendo que você é a casa dele. Está repreendido. Como diria as igrejas pentecostais, está amarrado. Mas meu filho, não adianta você repreender e amarrar. Eu quero dizer como é que você tem vivido.
Sua vida é um convite para Satanás ou sua vida é uma vida que expulsa? É uma vida que incomoda, porque Satanás é um ser das trevas, então ele se incomoda com a luz. Sua vida é uma vida de luz ou é uma vida de trevas? Se é uma vida de trevas, ele vai se sentir convidado para a festa. Se é uma vida de luz, ele vai se sentir incomodado. Quando Jesus chegou lá em Gadara, o que foi que a legião disse? O que temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por quê? Porque a luz chegou. As trevas se sentiram incomodadas. O demônio, lá em Éfeso, disse: eu conheço a Paulo. Um pedaço da roupa de Paulo incomodava os demônios. Já imaginou? Isso só aconteceu em Éfeso, que fique bem claro. Mas imagine, um pedaço das roupas diárias de Paulo incomodava. Luz e trevas não tem comunhão. Mas trevas e trevas tem comunhão. Luz e luz tem comunhão. E aí? Você é o quê? Voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. O que eu diria aqui? Eu vou parafrasear de Omânia: moralidade e civilidade. Muitas pessoas acham que o cristianismo é apenas isso. Tem gente, inclusive, que ama o que José está pregando. Sermão do Monte. Ama porque não entende. Porque se entendesse, odiava. Não, eu gosto muito. Eu não sou muito cristão, não sou muito religioso. Mas eu acho que Jesus é uma pessoa que trouxe valores morais para a nossa sociedade. Muitos filósofos pensam assim. Muitos pedagogos pensam assim. Não, os valores cristãos, eles de fato são valores que podem ser aproveitados. Claro que a gente não pode ter nenhum tipo de fanatismo religioso, é o que dizem as pessoas do mundo. Como se a gente pudesse pegar uma espécie de moralidade e civilidade e achar que é isso que Deus tem para nós. E pronto. Não. É isso que o anticristo tem a oferecer quando ele aparecer. Esse cenário de guerra é para que apareça alguém dizendo: eu vou trazer paz. Ou vocês não prestaram atenção em Apocalipse, no estudo de Apocalipse? Anticristo não significa simplesmente oposto a Cristo, mas aquele que vem no lugar de. Ele vai tentar tomar o lugar de. Ele vai tentar se passar por. Isso que é anticristo. Ele vai tentar levantar uma bandeira de paz para o mundo inteiro, negando a existência de Cristo e avocando para si adoração. Eu que mereço ser adorado, olha o que eu fiz. É por isso que está lá em Apocalipse: quem é como a besta? É o que as pessoas do mundo vão dizer. Porque Satanás é um grande invejoso. A frase bíblica é: quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Isso é verdade. Mas Satanás é tão invejoso que mesmo num lapso temporal bem curto, ele vai querer isso, essa adoração. Quem é como o anticristo? Deus é muito maior que ele. Cristo destruirá com o sopro da sua boca, tamanho o seu poder. Então aqui ele diz: e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então são pessoas que entraram na igreja com suas vidas destruídas, do ponto de vista externo. Nesse sentido, os centros de recuperação, ele faz um grande desserviço ao cristianismo. 90% dos centros de recuperação no Brasil inteiro. Quando eu falo centro de recuperação, são centros de recuperação de pessoas que têm algum tipo de dependência química. Eles fazem um grande desserviço, porque eles usam o nome de Cristo, eles dizem que estão fazendo aquilo em nome de Cristo, mas eles não falam de Cristo e não imitam a Cristo em nada. Eles são altamente mundanos e carnais, desde cima até o último. Então, as pessoas às vezes até saem do vício, mas essa é a verdade que se cumpre na vida delas.
elas se tornam piores do que elas eram quando eram dependentes de algum tipo de vício. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Olha que coisa. O apóstata, ele é 7 vezes pior do que aquele que nunca ouviu. Tem gente que nunca ouviu o verdadeiro evangelho. Tem gente que nasceu e cresceu em uma igreja evangélica do falso evangelho. Se é que a gente pode dizer assim. E aí você pega o evangelho verdadeiro e a pessoa diz: é assim. Oh, que maravilha, que bênção. Ô irmão, isso é exceção, viu? Se vocês não ficarem assim, né, empolgados. Normalmente é: sai daqui! Né? Mas às vezes acontece. Porque a pessoa nunca ouviu. Então é desse jeito? Rapaz, eu já tinha lido esse texto tantas vezes, nunca entendi dessa forma. Oh, glória a Deus. Mas para você pregar o evangelho para uma pessoa apóstata, ele vai vir com 10 versículos bíblicos tentando de alguma forma combater o que você está pregando para ele. É por isso que a gente não foi chamado para combater. A Bíblia chama essas pessoas de cães. Eles tentam te morder quando você prega o evangelho para eles. Não, eu já fui evangélico. Eu, inclusive, já te vinculado a essas obras, né, que vão evangelizar em lugares que são redutos de usuários de drogas. Eu já tive, dando sopa, dando essas coisas. Tudo o que você imaginar que o pessoal já fez, eu já fiz, irmãos. Eu tenho 11 anos de evangelho que parecem 30. Então, já fui. Você chega num lugar desse, você encontra pastor desviado. Presbítero, mas tem diácono. Então, meu filho, obreiro, 90% dos usuários de droga foram obreiros de alguma igreja evangélica. Se você já fez alguma obra assistencial na rua, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Eu conheço a palavra. Eu digo: oxi, está fazendo o que aí? E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E a verdade? E a Bíblia não pode mentir, então o que está acontecendo? Ou você está mentindo, ou a palavra está mentindo. Então é você que está mentindo. Você não conhece nada. Você pensa que conhece. E às vezes apresenta para determinadas pessoas o pecado delas, e o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer: e você não peca não, é? E você faz isso, isso e isso. Mas ele não sabe que você no quarto em secreto se arrepende e luta contra aquele pecado. Que Deus tem te ajudado a combater aquele pecado. Enquanto que essa pessoa tem praticado abertamente, como em 1 Coríntios 5, achando que o pecado não é pecado. E querendo dizer que, como que o evangelho pudesse de alguma forma abrir mão de determinados pontos para que a igreja se torne mais receptível. Irmãos, a igreja não tem que ser receptível. A igreja tem que ser santa. Os pecadores obstinados, eles não podem se sentir bem no arraial dos santos. Eles têm que se sentir incomodados. Então assim, quando eu estou pregando, o meu desejo é que o Espírito Santo esteja agindo no coração de todos vocês. Mas ao mesmo tempo, eu prego para que eu mesmo não me desvirtue. E se há algum aqui, alguém que me ouve, não aqui porque aqui só tem espiritual, em nome de Jesus, mas se alguma pessoa que não quer nada com Cristo ouvir o que eu prego, ele tem que sentir comichão no ouvido. E dizer: rapaz, que camarada é ele? Nunca mais eu quero ver esse homem falar. Porque tem que ser assim. Não existe neutralidade no Evangelho. Ou você ama, ou odeia. Não tem neutralidade. Aqui ele diz, versículo 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, iguais a ele? Iguais? Piores. Isso significa que a pessoa deixou de ser religiosa? Não, em momento nenhum. Quem é que Jesus chama de filhos do diabo? Os fariseus. Estão lá no Evangelho de João. Piores do que ele. Imagine, a pessoa estava com a vida destroçada, conheceu o Evangelho, apostatou. E aí? O que você acha que vai acontecer?
Às vezes a gente tem uma visão muito mundana. A gente acha assim que a vida da pessoa vai ficar muito ruim. Não, às vezes pode ficar muito bom. Do mesmo jeito que Deus, em Cristo, usa você e a mim como um outdoor, para que o mundo veja a sua glória por meio daqueles que são dele, Satanás faz a mesma coisa. Então, por exemplo, Satanás quer desvirtuar as nossas crianças. Quem é que ele vai usar? Ele pega um cantor, um youtuber, um apresentador desses daí para criança e desvirtua milhões usando uma pessoa. Essa estratégia de Satanás, ele sabe o que faz. Nós estudamos recentemente como foi que Balaão agiu. Balaão não disse para Balaque, olha, pegue as 200 mulheres mais bonitas e elas vão seduzir qualquer homem de Israel. Não, os líderes, os cabeças. Por quê? Porque esses homens influenciam a outros. É como, por exemplo, irmãos, quem se lembra da época da Copa do Mundo de 2002? Tem gente aqui que nem era nascido. Mas na época do mundo, da Copa do Mundo, foi a última vez que o Brasil foi campeão, não foi? Vai fazer 20 anos agora, né? Em 2002, tinha um jogador de futebol chamado Ronaldo, que era chamado Ronaldo Fenômeno, né? Que na verdade não era fenômeno. Depois que veio o Ronaldinho, que botaram esse negócio de fenômeno, né? Mídia. Mas chamava de Ronaldo, né? E ele foi cortar o cabelo, estilo Paulinho. Nossa. Só que a máquina errou. Errou a máquina. Que a pessoa que ia cortar errou. Aí ele disse, quer saber de uma coisa? Deixa esse negocinho aqui na frente. Ali foi um erro. Ele não queria que o cabelo dele ficasse daquele jeito. Mas ele disse, deixa esse negócio aí. Irmãos, ficou uma coisa ridícula. Mas quando o Brasil foi campeão do mundo, quem viveu isso sabe o que eu estou falando? Aquele corte de cabelo, você via em cada 10 crianças, 9 queriam aquele corte de cabelo. Mas isso é um erro, a pessoa errou o corte. Eu quero errado. Não quero certo não, eu quero errado. Eu quero igual de Ronaldinho, de Ronaldo. Então quando a gente vê isso hoje em dia, por que determinadas crianças querem uma marca de tênis, um tipo de blusa? Por quê? Porque fulano usa. Outro dia eu ouvi uma pessoa próxima a mim falando o nome de uma pessoa. Meu pai, você nunca ouviu, ó, minha cabeça. Deixa. Meu pai, você nunca ouviu falar em fulano de tal? Eu digo, não. Meu pai é tão desatualizado. Era não sei quem Picon. Acho que tá no Big Brother, né? Diz que é rica e famosa, não sei o quê. Você nunca ouviu falar? Eu não. Eu tô perdendo o quê? O que essa mulher tem para me ensinar? Pelo amor de Deus. Eu não sei nem quem é, irmão. Graças a Deus, se aparecer na minha frente, eu não sei. Você não sabe quem eu sou? Eu não. Você sabe quem é Cristo? Não sabe, senta aí, vou lhe apresentar. Então, a gente vive num mundo assim, Satanás está agindo. E a gente fica como? Igual a ONU. Que é só de fachada. Porque existe uma norma na ONU, eu não sei se vocês sabem disso, faz parte do direito internacional. Que a ONU, Organização das Nações Unidas, ela foi feita depois da Segunda Guerra Mundial para evitar conflitos. Então, se qualquer país que faz parte da ONU, e a Ucrânia faz, fosse invadido, teoricamente a ONU deveria dar apoio a esse país. Mas é o que está acontecendo? Por quê? Interesses econômicos. A gente já viu. Por que está todo mundo assim, meio com receio? Porque a China, que é uma superpotência, já disse, todo lado da Rússia. A Índia, que é outra potência, já disse, todo lado da Rússia. E a gente está falando de 2 países que têm mais de 1 bilhão de habitantes. Isso faz parte de geopolítica. Todo cristão deveria entender um pouquinho de geopolítica, porque a gente tem que pregar o evangelho para o mundo inteiro. Então esses 2 países, sozinhos,
tem 2 bilhões de pessoas. A gente está falando de quase 1/4 da população mundial, mais do que isso até. E já estamos do lado da Rússia, esse negócio pegar. É por isso que está todo mundo aí, sanção econômica, que não está adiantando nada. Os próprios comentaristas disseram que isso é nada. Que isso para a Rússia e nada é a mesma coisa. É só para jogar para a plateia. Mas está lá um monte de gente morrendo. Então a gente vê que as invenções do homem para dar paz não funcionam. Por isso que Jesus disse, eu não vim dar para vocês a paz que o mundo oferece. E Jesus fala isso numa época em que estava ficando famoso uma expressão em latim, Pax Romana. A paz romana. Porque os romanos eles eram tão poderosos que muitas vezes eles conquistavam territórios sem matar ninguém. A gente vai dominar vocês. Mas a gente, como eles fizeram com os judeus, mas a gente vai deixar vocês aí adorando os deuses de vocês, a gente vai dar uma liberdade aí para vocês aí, mas a gente quer que vocês paguem tributo e que obedeçam as nossas ordens. Tá tudo bem? Tudo bem, pronto. Depois que teve algumas revoluções, tinha um pessoal do partido lá que era contra, o domínio romano. Um desses até se tornou um apóstolo de Cristo. Então, a gente tem que entender que esse cenário que a gente está vendo era algo que nós, como cristãos, deveríamos estar preparados para isso. E quando eu falo preparados, não é preparados no sentido de insensibilidade. É preparados no sentido de estarmos com misericórdia e dispostos a fazer muito mais do que estamos fazendo para que o Evangelho alcance pessoas. Pessoas que muitas vezes estão distantes de nós. Por que a gente fica querendo muitas vezes convencer o vizinho? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Eu acho tão legal essa igreja aqui, das Pombas. Porque perto da minha casa, 5 minutinhos daqui. Tem gente que não, né? Que vai para Itapuã, meu filho. Uou! A gente já está orando para a igreja de Itapuã. Porque aí vai ser pertinho. Amém? Não é por causa das vidas de Itapuã. É porque vai ser pertinho lá de casa, né? Aí Deus vai abençoar. A gente quer conforto. A gente já viu que quem quer repouso aqui nessa vida é o cão. Porque ele sabe que depois daqui não tem. Tudo isso eu estou dizendo, irmãos, porque isso tem que permear os nossos pedidos. O que a gente tem pedido a Deus? E antes da gente concluir aqui, voltando para... Eu não vou prolongar muito, hoje eu vou concluir antes da meia-noite. Mas abra comigo. O título da nossa mensagem de hoje, se eu não disse ainda, é Uma Igreja Espiritual. É a igreja que nós queremos ser. E eu quero mostrar na Bíblia. Uma igreja imperfeita, como a nossa, mas que é espiritual, como nós queremos ser. Não existe igreja perfeita, só vamos ser perfeitos no céu. A igreja é formada por pecadores, arrependidos, mas pecadores imperfeitos que estão sendo aperfeiçoados. Não é isso que a Bíblia mostra? Então, se você está buscando perfeição aqui dentro da igreja, você está buscando um lugar errado. Perfeição no céu. Ah não, pastor, é porque lá na igreja tem umas pessoas assim complicadas. Começa com você. Descomplique-se. E aí você vai ajudar a descomplicar os outros. Amém? Amém. Atos. Quando a gente fala de igreja, a gente tem que estudar o quê? Atos. É o livro histórico do Novo Testamento. É como a nossa igreja começou. Pastor, a CCVE começou aqui, foi? Foi. Não era CCVE. Assim como nós, a CCVE é só uma identidade a ponto de nos localizar geograficamente. Mas nós fazemos parte da igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que são alcançadas de todos os povos, línguas e nações. Atos, capítulo de número 2. Eu vou ler o versículo que todos vocês, essa passagem eu tenho certeza que vocês se identificam. Depois eu vou ler outra passagem em Atos também, tá bom? Essa daqui eu vou ler bem rapidinho porque eu sei que vocês vão se identificar muito. Amém?
Atos 2:42. Amém? Todo mundo já sabe o que eu vou falar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual? Os apóstolos têm doutrina. E na comunhão. Comunhão. No partir do pão. E nas orações. Em comum. Eles oravam juntos. E eles perseveravam nisso. Eles oravam no quarto secreto e oravam juntos. Eles faziam as duas coisas. Em cada alma, em cada cristão, em cada crente, havia temor. Por isso, irmãos, nunca perca o temor. Perder o temor é uma estupidez. Porque o temor é o princípio da sabedoria. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam dispersos. Está assim na sua? Na minha também não. Na minha tá. Estavam? Mas para que ficar na igreja todo mundo junto? Se negando convite. Não, e se jogar uma bomba? Mata todo mundo assim, né? Não é bom não. Estavam juntos. E tinham tudo. Eita. Quando é uma benção para todo mundo. Oh, Senhor. É todo mundo abençoado. Pastor, eu ganhei um nosso carro. Você já viu alguém dizendo isso? Eu nunca ouvi. Espero um dia ouvir. Oh, Deus me abençoou com o nosso carro, um carro pra gente. Foi bênção pura. Eu ganhei. Uma pessoa chegou assim, doou um carro pra gente. É da gente, pastor. É de todos nós, é pra obra. É como às vezes tem uns caras de pau que botam no carro, né? Foi Deus que me deu. Aí você pede uma carona. Dizendo que você é filho de Deus. Rapaz, sou filho de Deus, estou querendo ir para casa de Deus ali na igreja. Você me dá uma carona? Tá repreendido. Olha o preço da gasolina. Mas não foi Deus que deu. E foi para que Deus deu? Foi para a praia. Com bronze. Fazer um surf. Alguma coisa semelhante. Vendiam as suas propriedades. Não compravam? Esse negócio, pastor, essa Bíblia aí tem alguma coisa errada. A gente está vivendo num tempo, né, uma sociedade capitalista, que é importante você adquirir bens, questão do futuro. Tanto que você tem que ter uma previdência, começar a juntar um pouquinho para ter uma velhice assim, né, tranquila. É isso aqui? E aí? Como é que pode então, irmãos? Cristãos que têm uma mente completamente mundana quando fala da vida financeira. Uma pena. Vivem um cristianismo medíocre. Com todo o significado etimológico da palavra. A palavra medíocre é a junção de duas palavras. Você já sabe, já falei isso algumas vezes. Médio significa meio e ocre, pedra. O medíocre é aquele que ficou no meio do caminho. Ele saiu, mas ele não foi até o fim. Ele ficou no meio. Daí o nome medíocre. Nós fomos chamados para viver uma vida de excelência. Além, muito além da mediocridade. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Isso fala de uma simplicidade humilde. É muito bonito o significado dessa palavra. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Isso não está dizendo que o povo amava o Evangelho, mas o povo começou a ver que os cristãos eram um povo diferente. As pessoas, os judeus, olhavam para os cristãos e diziam: esse povo aí é diferente. Parece que esse povo aí está malucado. Para eles ter pouco, ter muito é a mesma coisa.
comer pão duro e comer uma comida saborosa, eles agradecem do mesmo jeito. As pessoas fazem o mal para eles e eles perdoam e oram. Que povo diferente é esse? São os cristãos. Quando fala de simpatia é nesse sentido. Está dizendo que todo mundo abraçava os cristãos? Não, o mundo sempre odiou os cristãos e aqui está odiando também. Mas está dizendo que não encontravam nos cristãos algo para falar mal, para difamar. Tamanho era a luz que brilhava na vida daquelas pessoas. E louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Por isso, irmãos, a gente evangeliza. Mas a gente não evangeliza com o propósito de ocupar cadeiras na igreja, nem de aumentar a igreja numericamente. Não, a gente evangeliza porque Deus mandou evangelizar. Quem vai acrescentar? Quem é? O Senhor. Dia a dia, os que iam sendo. Então a gente prega o evangelho, a maioria não vai crer, mas uma minoria vai crer. Esses que vão crer vão dizer, e agora? Agora venha. Tem uma família que você precisa conhecer. É a sua família, a partir de agora. Aqueles que ouvem e obedecem. Amém? Se identificaram? Não falei que vocês não se identificaram? Amém? Eu acho muito legal. Vira a sua página, vira a sua Bíblia uma página, no capítulo 4, versículo 23. A igreja em oração. É o subtítulo da minha passagem aqui. Não sei se você está assim. A igreja em oração. Somos nós. A gente não é igreja? E a gente não é de oração? Rapaz, eu não vi amém não. Cadê o aleluia? Cadê o glória, irmão? Glória a Deus. Amém, agora sim. Falei, a gente é uma igreja de oração, teve um glória. Um aleluia. Eu só ouvi o pessoal. Misericórdia. Olha, me perdoa. Uma vez soltos. Se foram soltos é porque estavam presos. Os apóstolos, Pedro e João, procurando os irmãos. Não eram irmãos de sangue não. Eram os irmãos da igreja. E lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Só coisa boa. Só coisa boa. Não foi isso mesmo? Só ameaça. Vamos lhe matar. Se continuarem pregando e fazendo, vamos matar todo mundo. E eles contaram isso. Ouvindo isso, unânimes. Unânimes. Significa unânimes. Todo mundo junto. Levantaram a voz a Deus e disseram. Que é isso? Uma oração. Levantar a voz a Deus e falar com Deus. Isso é o quê? Uma oração. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que eles estão dizendo aqui? Pai nosso que estás nos céus. É isso que eles estão falando de outra forma. Por isso que aquela oração ela não é engessada. Aqui também eles estão orando. E Deus está ouvindo essa oração também. É algo pessoal. O Espírito Santo nos move a falar com Deus nessa intimidade, onde não temos palavras decoradas, engessadas, repetidas, mas a gente vai a Deus como a gente está falando com o nosso Pai, apresentando a Ele as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Por que não? Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Nosso pai, ele está falando nosso ancestral. Por que se enfurecem? Ou porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. O que é algo vã?
é algo sem significado. É algo sem substância. É algo que tem só aparência, mas não tem substância. É algo que a nossa sociedade valoriza. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas se preocupam mais com a aparência do que com a essência. As pessoas querem parecer inteligentes sem estudar. As pessoas querem parecer espirituais sem ter nenhuma comunhão com Deus. Essa era a nossa sociedade, já era assim. Imaginam coisas inúteis, vãs. Isso está no Salmo, irmãos. Salmo 12. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se, todas elas, contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso também está. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, e agora eles aplicam o Salmo 12 em relação à vida do Senhor Jesus e à obra da igreja, que é a obra de Cristo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Que cidade era essa? Jerusalém, que é um referencial para o mundo inteiro. Nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, o representante do povo judeu, Herodes, e Pôncio Pilatos, o representante dos romanos. Ou seja, o líder tanto dos judeus quanto dos romanos, todos eles se juntaram contra Jesus, juntamente com os religiosos. Foram eles que prenderam Jesus e depois entregaram às autoridades civis. Com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito Então todo aquele sofrimento de Cristo foi predeterminado por Deus. Aqui a gente vê na oração de uma igreja que conhece o seu Deus. Nós sabemos que Deus é soberano e sabemos também que o homem é responsável por suas ações. E é assim que a gente ora, sabendo dessas duas coisas. Não é elevando uma acima da outra, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar criando um cenário que não é o bíblico. Versículo 29, agora, Senhor, olha para as tuas ameaças. Olhe para as tuas ameaças. É o que Jesus já tinha demonstrado, Jesus vai demonstrar isso quando ele vai até o encontro de Saulo, no caminho de Damasco. Quando alguém ameaça você como cristão, não é você que essa pessoa está ameaçando. É aquele que lhe chamou. Então, quando alguém se levanta contra um servo de Cristo, como servo de Cristo, no exercício do seu cristianismo, é contra Cristo que essas pessoas se levantaram. Naquele grande dia, o pecado delas vai ser contra Cristo. Então a pessoa foi lá e te maltratou quando você estava tendo um posicionamento cristão, seja evangelizando, seja tendo uma atitude cristã, porque as nossas ações cristãs também são uma forma de evangelismo. E a pessoa te maltrata naquele grande dia que se abrirem os livros, que está lá em Apocalipse. Maltrataram a Cristo. Eu não maltratei a Cristo não, nem encontrei ele, nem sabia que ele existia. Não, você maltratou fulano e fulano. Não, fulano e fulano eu sei, maltratei. Mas a Cristo não. Mas eles estavam como representantes de Cristo. Cristo e eles sempre foram um só. É por isso, irmãos, que quando uma pessoa faz o mal a gente não fica com raiva, a gente fica com misericórdia. Porque é como se aquela pessoa estivesse fazendo uma forca, mas quem vai ser enforcado é a própria pessoa. A pessoa olha para você e quer fazer um mal a você. Mas aquele mal que ela premedita contra você é, na verdade, um mal a ela mesma. Porque se você é cristão, tudo coopera para o bem. Até o mal que os ímpios intentam fazer. Deus transforma
em bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Vão perseguir os crentes que estão em Jerusalém. O que aconteceu? Pensa. Eles se dispersaram e o evangelho se espalhou. É benção. Ô pastor, mas eu deixei as coisas tudo lá. Mas e você? Se tornou uma pessoa mais confiante em Deus, porque agora você não tem mais casa. Agora você não tem mais aquela quantidade de roupa, de sapato. Misericórdia. Relógio, então, só tem um. O que você estava correndo na fuga. Agora é bênção, é dependendo de Deus todo dia. Olha como você vai se tornar espiritual rapidinho. Então aqui, irmãos, a igreja está orando. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez. É por isso que o cristão, irmãos, quando ele está pregando o evangelho, ele sempre tem esse espírito de ousadia. Então a pessoa diz assim: rapaz, vocês que pregam o evangelho, vocês se acham, né? Parece que a verdade está com vocês. E está mesmo. Quer dizer que só vocês é que vão ser salvos. Só quem crê em Cristo. Quer dizer que quem não crê em Cristo vai todo mundo para esse lugar ruim chamado inferno, que vocês dizem. Isso mesmo. E vocês têm certeza disso? Absoluta. Estão dispostos a morrer por isso? Com certeza. Rapaz, mas vocês são cabeça dura, viu? Não, a gente é crente. A gente acredita. Essa semana, eu acho que foi a celebração, se é que a gente pode ser celebração, mas fez 1800 anos, se eu não me engano, do martírio de Policarpo, que a gente chegou a assistir o filme na igreja. Policarpo foi queimado com 86 anos de idade. Ele era pastor da igreja de Esmirna. E então, até que o governador daquela região, querendo agradar o imperador, impôs a adoração ao imperador. E todo aquele que não adorasse o imperador seria visto como inimigo de Roma, seria preso e morto. E ele fez isso especificamente para prender e maltratar os cristãos, porque ele sabia que os cristãos tinham essa fé, que Jesus era o Senhor deles. E nessa perseguição, Policarpo foi preso e morto. E a ele foi dado a oportunidade de se salvar. Bastava ele negar Cristo. E aí ele disse: como eu posso negar aquele que me salvou? E há 86 anos tem cuidado de mim. Vocês estão esperando o quê para tocar fogo em mim? Foi assim que Policarpo foi martirizado. E segundo a tradição conta, ele, quando estava sendo queimado, ele orava e louvava. Como Paulo e Silas na prisão, depois de receberem várias açoites e estarem presos. Isso é o que uma vida de oração produz no coração de quem é crente, irmãos. A gente ainda não entendeu, e quando eu falo a gente, eu me incluo, o poder de uma vida de oração. A gente dá muita importância às coisas materiais, porque a gente ainda não conhece o poder das coisas espirituais. E às vezes nem cremos. É como está escrito. Às vezes a gente lê, prega, repete, faz uma exposição pormenorizada, como já fizemos aqui, de Hebreus, capítulo 11, da fé. A fé é isso. O firme fundamento daquilo que você não vê, a certeza daquilo que você espera. Aí você vai para o versículo 6, está falando de Enoque, no caso do versículo 5, que ele não viu a morte, Deus o tomou. E diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que nele existe. Ah, eu acredito. Será que você acredita mesmo? Se a gente acreditasse que Deus existe, a gente tinha pedido coisas para os ímpios, como pedimos essa semana. Pastor, como o senhor sabe que eu pedi coisa para ímpios? Como o senhor sabe que eu estou fazendo esse tipo de coisa assim?
Eu não sei não, irmão, mas ele sabe. Se a gente confiasse mesmo em Deus, era a Deus que a gente apresentaria todas as nossas necessidades. A gente confiaria nele. E ele supriria cada uma delas. Mas sem fé, é impossível agradar a Deus. Você não acredita que Deus pode te abençoar. E aí? E você acha que Deus vai te abençoar mesmo assim? Você não pede, você não bate, você não busca. Por quê? Porque você não acredita, você está fazendo as coisas do mundo. Você aprendeu como tem pastores reformados que ensinam, se você quer ficar rico, trabalhe. E eu já disse, não, meu filho, se você quer ficar rico, se arrependa. Porque quem quer ficar rico já está pecando. Por que você quer ficar rico? Pastor, mas tem problema? Tem muito. A Bíblia não diz você ficar rico. A Bíblia diz que quem não trabalhava, trabalhe para ter como acudir o necessitado, e não para acumular tesouro nessa terra. Isso é Bíblia, irmãos. Mas não é o que a gente vê. O que a gente tem visto hoje em dia são pessoas usando a Bíblia para sua própria conveniência. Mestres, doutores, fazem seus doutorados fora, em faculdades renomadas. Mas vida cristã, zero. Isso é uma igreja em oração. É por isso que eu estou mostrando para vocês. Eu quero mostrar para vocês o que eu comecei a dizer no início da exposição. Todo aquele que pede, recebe. Mas quando a gente pede, como filho, e não como bastardo. Hebreus faz diferenciação entre esses dois grupos, que são símbolos de pessoas que vivem na companhia do Senhor como Pai e pessoas que não têm Deus como Pai. E diz, olha, o filho é corrigido e muitas vezes, se necessário, açoitado severamente. O bastardo, não, sem correção. Fez tudo errado e não vai não corrigir ele? Não, ele é bastardo. Ele não é meu filho. A correção dele não tem correção, tem juízo. Correção é para filhos. Então aqui a igreja ora. Ora para quê? Para pregar a palavra, irmãos. Quando foi que você orou assim? Ou eu queria tanto fazer a obra de Deus. Irmãos, a gente tem dificuldade de vir para o culto. É vergonhoso isso. A gente tem dificuldade de se reunir como igreja. Como? Que a gente vai levar a mensagem fora da igreja? Com que autoridade? Imagine você chegando num lugar, um monte de demônios lá, e você, eu estou aqui em nome de Jesus. O demônio vai dizer, em nome de quem? Você. Vou repetir, versículo 29. Agora, Senhor, esse foi o pedido da igreja. A igreja não pediu dinheiro. A igreja não pediu, Senhor, nós queremos que o Senhor cure todo mundo. Ó Pai, se tem alguma pessoa com alguma enfermidade, cura agora. Chá! Senhor, em nome de Jesus, sai todo demônio, sai! Senhor, a gente quer poder para a gente conquistar o mundo. Ele não pega essas coisas. Nosso reino não é desse mundo. Ó Deus, concede aos teus servos. Você é servo de Deus? Ou você serve a si mesmo? Que anunciem com toda intrepidez, ousadia, que essa palavra significa ousadia de espírito, a tua palavra. Não é a nossa não, viu? É a dele. Não é a nossa mensagem, que muitas vezes queremos adulterar. É a mensagem dele.
enquanto estendes a mão. E aí ele faz o que ele quiser. Pastor, o senhor crê que Deus pode curar hoje? Claro que eu creio. Vamos imaginar que a gente vai para um lugar de guerra, como está acontecendo lá. E a gente encontre um cenário que a gente não tenha elementos para ajudar os necessitados. A gente ora, Deus pode fazer curas milagrosas? Claro. Mas se hoje eu posso pegar uma pessoa, botar num automóvel e levar num pronto-socorro, por pior que seja, mas nosso país tem questão do SUS, você leva numa UPA, a pessoa vai ser atendida. Por quê? Tem que orar para a pessoa ser curada, se ela pode ser atendida, se ela pode tomar um remédio. Porque você quer mais conforto? Ah, eu não queria ir numa UPA, ficar tanto tempo assim, sabe, para ser atendido. Queria logo que Deus me curasse agora. Não pode não, pastor. Ora aí, pastor. Porque se eu já pensou, ir lá para uma UPA, ficar não sei quantas horas, aí de repente o médico faz uns exames, e depois é uma coisa, aí vai ter que me dar uma semana de antibiótico, e aí depois vou ter que refazer o exame para ver se a bactéria morreu. Me cura logo, show! Você está achando que Deus é isso? Você está achando que Deus está aqui para facilitar a sua vida? Por que Deus vai fazer curas milagrosas no meio de uma sociedade que tem a medicina que a gente tem? Não, Deus faz cura milagrosa em lugares onde não tem a realidade que a gente tem aqui. Às vezes a gente reclama, irmãos, e sabe, me perdoe, eu não estou querendo ofender ninguém. Mas assim, às vezes a gente reclama, porque o ônibus demorou, porque o transporte, isso. Irmãos, tem lugares, eu não estou falando do passado, eu estou falando de 2022, onde os cristãos moram em países que não têm transporte público, então eles vão de pé para a igreja, 20 quilômetros para chegar na igreja, 20 quilômetros para voltar para casa, de pé. Tem cristãos que estão orando por uma bike, porque 20 quilômetros de pé e 20 de bicicleta é diferente. E eles acham maravilhoso, por quê? Porque ainda tem alguém que pregue. Tem lugares que nem tem essa igreja para eles irem 20 quilômetros. Eles estão orando para chegar ainda um enviado. Eu estou orando para que chegue alguém aqui que apresente o evangelho para a gente. Não tem essa pessoa. Nosso país, nosso mundo, nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes. Apenas 1/3 conhece o Evangelho. Pelo menos assim, superficialmente, né? Mas 1/3, 2/3 não conhecem. E a gente está aqui satisfeito com a nossa vida, está preocupado com a profissão, com a casa, É sério. Não é pecado, irmão, você pedir determinadas coisas pessoais a Deus, não. Mas é preciso que você tenha uma visão maior da sua vida. Você não está aqui para atingir objetivos egoístas, não. Você está aqui para coisas maiores. Glória a Deus. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios. O propósito disso era a testificação da palavra. Porque até aquele momento ninguém conhecia Jesus. Jesus era apenas um dos rabinos que pregavam. Um dos que se apresentou como Messias. Vocês já leram que... você lembra de fulano? O parecer de Gamaliel que está aqui em Atos? Fulano apareceu dizendo ser ele e tanta gente seguiu e ele morreu e acabou. Fulano apareceu e tanta gente seguiu e ele morreu e acabou. Vai acontecer a mesma coisa. Se esse pessoal do caminho, porque nessa época eles ainda não eram chamados de cristãos, se esse pessoal do caminho, se esses nazarenos não forem de Deus, vai se acabar. Mas se eles forem de Deus, aí a gente pode estar lutando contra Deus. Foi o parecer de Gamaliel. Foi por isso que eles pararam um tempo de perseguirem os cristãos. Por causa desse parecer de Gamaliel, que era uma pessoa que tinha um determinado grau de respeitabilidade nos seus pareceres diante do Sinédrio.
Mas eles estão orando por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, eu até hoje acredito que um dia vai acontecer isso com a gente. Olha, irmãos, eu já tenho isso no meu coração há 10 anos. Desde que eu conheci o verdadeiro evangelho, que eu leio essa passagem, que eu digo, eu ainda vou experimentar. Pastor, cuidado, as telhas vai cair na cabeça, pastor. Cai não, meu filho, Deus segura. Eu não é Deus de confusão, vai tremer tudo e nada vai sair do lugar, nem o cabelo. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Eita Deus! Onde estavam reunidos? Só o lugar deles. Não foi um terremoto regional. Foi um lugar lá deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vocês hoje aqui, amém? Eu ouvi amém? Amém. Rapaz, se vocês forem cheios de Espírito Santo pela alegria de vocês, Misericórdia. É misericórdia mesmo. Todo mundo cheio do Espírito Santo, amém? Amém. Tem um ali que já está no terceiro céu. Voltou agora que eu falei. Você vê como o amém funcionou. Trazer de volta. Ficaram cheios do Espírito Santo e com toda intrepidez, olha o que eu estou dizendo para vocês, a oração foi o quê? Ouvida. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta é aberta. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó. A oração foi ouvida quando? Daqui a um ano, daqui a um dia, na mesma hora. A oração foi ouvida na mesma hora. Tremeu o lugar onde estavam, ficaram cheios do Espírito Santo e com toda intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que coisa linda. Esse é o contexto, irmãos. Agora eu volto para a gente concluir. Esse é o contexto que Jesus está falando. Por isso vos digo, pedir e dar-se-vos-á. É isso. Esse é o contexto. Por isso que Jesus diz aqui no versículo 10, pois todo que pede, recebe. Então, é impossível você pedir e não receber. É impossível. Se você está pedindo algo, não está recebendo, é porque você está pedindo algo. Ainda que você receba espírito de perseverança. Olha, não vai ser agora, mas continue pedindo. Que é isso que Jesus fala. Essa oração perseverante. Essa oração que parece estar importunando a Deus. Mas você está recebendo o Espírito Santo que lhe dá fé para continuar pedindo. Ainda que seja por um ano, por 2, por 3. Sua oração está sendo ouvida. E está sendo respondida. Continue pedindo. Eu estou ouvindo, meu filho. Vamos lá. Eu e você. Como Enoque. Andando com Deus. Todos nós. Juntos. O que busca, encontra. Se você está buscando Jesus, você vai encontrar, porque Ele estava te buscando primeiro. Tem um desses pais, né, da igreja, um desses pregadores do passado, que diz, e quando eu procurei Jesus, eu descobri que era Ele que me procurava. E quem bate, abre-se-lhe-á. Tem gente em casa. E ele vai abrir, fique tranquilo. É bem recebido. Qual dentre vós? E aí Jesus agora vai apresentar uma fotografia para aquele povo entender. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, dará uma pedra? Você acha que seu pai vai lhe dar uma coisa ruim? Oh Deus, eu pedi tanto que o Senhor me desse o Espírito Santo, mas minha vida está tão difícil. Mas é para você se tornar uma pessoa mais espiritual. Quem aqui já leu a carta de Tiago? Alguém? Fique feliz quando passar por todo tipo. Pronto, agora é só comemorar. Quem aqui está passando por todo tipo de tribulação? Então você tem que ficar o quê? Pensa! O que foi, irmão, que você está assim com essa cara de sorriso? Agora eu olhei para minha vida e vi que estou passando por todo tipo de tribulação.
E a Bíblia diz, fique feliz. E não só, eu estou dizendo fique feliz, mas a Bíblia mesmo, no original, tenha motivo de toda alegria. É mais do que simplesmente ficar feliz. É um negócio assim, muita alegria mesmo. O que? O passardes. Aleluia! Por todo tipo de tribulação. E ali uma palavrinha no grego, que é a palavra policromático. Que são várias cores. É como um tapete, né? Que tem várias cores assim. Então todo tipo de tribulação. Você está passando ali e você vai dizer, é pedra, né? Não, é pão. Você que está pensando que é pedra, Deus nunca te daria uma pedra. É densa. Você está pensando que o teu chefe te perseguir é maldição? É bênção. Oh, Senhor Jesus. Você está pensando que o aumento das coisas é maldição? É bênção. Que é para aprender você se contentar com pouco. Pastor, não faça essa brincadeira não, pastor. Você é sério. Não, irmão, é bênção. Ou se você pedir um peixe, ele dará no lugar uma cobra. Às vezes a gente pensa que é o que está acontecendo. Ô senhor, tudo bem, entendi que o caminho é estreito, mas Senhor, estreitou demais. Às vezes você vai conversar com o irmão na fé, nossa, semana estreitou. O caminho não é estreito. Não, mas estreitou demais. Nos pegou. Porque a gente está pensando que Deus está dando alguma coisa o quê? Ruim. Rapaz, olha, o pai terreno não faz isso? O pai terreno costuma, pelo menos era o costume do povo hebreu, dar boas coisas aos seus filhos, mesmo sendo maus, mesmo sendo descendentes de Adão. Então ele diz, e se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Será que você vai fazer isso com seu filho? Pai, vai fazer isso com seu filho? Às vezes a gente pensa que Deus está tratando a gente assim. Você quer que eu lhe mostre na Bíblia? Vou lhe mostrar, para ficar bem evidente. Abra no livro de Malaquias. É isso, eu não gosto de demorar. Eu não penso em demorar, irmãos. Olha, quando eu faço sermão assim na minha cabeça, eu digo, não vai passar de 40 minutos. Eu nunca vi um sermão assim que dissesse, não, esse vai demorar muito. Não dá. Eu sempre falo assim, não, eu vou falar pouquinho hoje. Eu estou falando um pouquinho, né? Malaquias. Deixa Deus te usar, pastor. Amém. Olha que coisa triste, Malaquias 3,13. Como às vezes a gente tem um pensamento equivocado acerca de nosso Pai amoroso. Versículo 13. É Deus que está dizendo aqui, irmãos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. O Senhor se sentiu ofendido. Por quem? Pelos seus filhos. O Senhor não se sentiu ofendido pelos ímpios, não. Mas ele se sentiu ofendido pelos seus próprios filhos. Que temos falado contra ti? O povo pergunta. Aqui Malaquias apresenta como se fosse um diálogo entre o povo e Deus. O livro de Malaquias tem essa estrutura. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Às vezes a gente não pensa assim, irmão. Varão, ó. Eu não comente lá para não cair no ouvido do pastor. Mas depois que eu comecei assim a ficar mais firme, varão, parece que o diabo se levantou. E vem cá, você quer o diabo deitado? Você prefere cair na mão de um Deus irado ou de um diabo irado? Olha, pastor, se eu pudesse escolher, eu não queria que ninguém se irasse comigo. Mas não dá pra gente ser neutro, irmão. Ou a gente está agradando a um ou está agradando a outro. Então é isso, às vezes a gente pensa isso aqui, inútil é servir a Deus. Às vezes a gente está pensando, Deus, eu estou pedindo pão, o Senhor está me dando pedra. Deus, eu estou pedindo um ovo, o Senhor está mandando um escorpião, Senhor. Estou pedindo um peixe, o Senhor está me mandando uma serpente. Às vezes a gente pensa isso de Deus. O que isso está bom? A gente tem muito a ver, muito parecido com nossos pais, segundo a carne, Adão e Eva. Quando Deus perguntou, Adão, por que comeste do fruto?
Adão culpou quem? A mulher. Não, ele culpou Deus. Parece que foi a mulher, né? Não, mas ele aliviou para ela. Se você entender o texto, a mulher que tu me deste. Ele deu uma aliviada para ela. Ele quis colocar na conta de Deus o pecado dele. Não, Deus, foi a mulher que você me deu. Se eu não tivesse me dado ela, você queria ficar sozinho? Não, sozinho eu não queria. Eu gostei quando você me deu ela. Eu gostei, Deus. E agora tá... Não, Deus, mas assim, né? Assim, né, o quê? Não entendi. A gente quer os privilégios sem as responsabilidades respectivas. Você quer ser filho de Deus sem a responsabilidade de viver como filho. Então aqui, voltando agora para o nosso texto, que eu vou concluir em nome de Jesus. Versículo 13. Ora, se vós que sois maus, olha, a gente é mau. Você tem alguma dúvida? Pergunte a Kim. Kim vai lhe mostrar lá que tem a passagem do rico, do jovem rico, que chega para Jesus, né, Kim? E diz: bom mestre, bom só tem um que é Deus. Kim vai lhe dizer logo. Ele ainda faz assim com a mãozinha. Não, tem ninguém que é bom. Por isso você pode dizer para quem assim: o fulano é gente fina, eu acho até que ele aceita, né? Fulano é magrinho, é? É o contrário do pastor. O pastor é gente grossa, né? Ora, se vós que sois maus, a gente é mau. A gente nasceu em iniquidade. É o que diz o salmista. Sabei dar boas dádivas aos vossos filhos. No Sermão do Monte, Jesus inclusive disse: vem cá, você acha que é alguma coisa louvável fazer o bem a quem te faz bem? Não, até os ímpios fazem isso. Tratar bem os que te amam, até os ímpios fazem assim. Quem já viu aqui em Lucas 16 uma oração que é feita do inferno? Olha, tem gente do inferno que está orando, tem gente aqui na terra que não ora. No inferno a pessoa está pedindo pelos familiares que não tinham morrido ainda. Perceba, ele está pedindo por quem? Pelos que ele acreditava que amavam a ele. Então, Jesus diz no Sermão do Monte: que benefício tem você tratar bem aquele que te trata bem, você amar aquele que te ama? Não, eu quero ver vocês amando os que te odeiam, fazendo bem aos que te fazem mal, orando pelos que te perseguem. Acabei de descrever a vida de vocês, não foi, irmão? Sim ou não? Amém? Amém. Aleluia. É bênção. Vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Não foi assim que Jesus começou ensinando a orar? Vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu. O Pai Celestial dará o Espírito Santo. Não foi o que ele deu à igreja? Aqueles que lhe pedirem. É isso que a gente está pedindo, irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo. Ô Senhor, eu preciso mais do Espírito Santo para resistir ao pecado e não, Senhor, deixa eu dar uma caidinha nesse pecado. Senhor, satisfaz um pouquinho minha carne, só um pouquinho, Senhor. Tem gente que está orando assim, sabia? Adúlteros e adúlteras. Desde a época de Tiago já tinha esse problema na igreja. Pessoas que estavam pedindo a Deus dádivas para usufruir com o mundo. É como se você estivesse pedindo dinheiro ao seu marido para comprar um presente para o amante. Olha que coisa bonita. Pois é assim quando a gente pede a Deus para gastar com o mundo. É a mesma coisa do ponto de vista bíblico. É até mais grave do ponto de vista bíblico. Porque Deus é muito mais santo do que o marido que é traído. Então aqui, irmãos, Jesus está mostrando o que, é que a gente tem que pedir. Porque você acha às vezes que a nossa vida está desse jeito? Porque não estamos sendo pessoas espirituais. Temos reagido e agido de maneira carnal. Diante do caminho.
e dos obstáculos inerentes ao caminho. É importante que você entenda, irmãos, que a minha e a sua vida já foi planejada. Todos os obstáculos que estão na sua vida e na minha hoje, Deus já havia colocado. Quem aqui já viu as Olimpíadas? Já assistiu às Olimpíadas? Nas Olimpíadas, eu não gosto muito não, mas de quando passava eu assistia. Aquele negócio de hipismo, alguém já assistiu? Eu sou da época que tinha um brasileiro que era bom nesse negócio, Tony Pessoa aí. Aquele pessoal que salta de cavalo. É hipismo ornamental? Não sei como é o nome não. Salto de cavalo, né? Tem um nome. Então como é que funciona? Tem uma pista, e essa pista tem um monte de obstáculos. Aí tem aquelas travezinhas, né? Tem um lago às vezes, água, tem vários tipos de obstáculos. E o cavaleiro com o cavalo, né? Eles chamam de equipe, eu acho que é equipe que chamam, tem que completar o percurso com o menor tempo e sem cair nos obstáculos. Cada obstáculo que eles caem, eles perdem um ponto. Não é assim que funciona? É mais ou menos assim a nossa vida. Deus já traçou o caminho. As boas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. Até as boas obras que você devemos fazer são as que Deus preparou, não as que a gente quer. Que muitas vezes é conveniente. Deus não é Deus de conveniência. Por exemplo, você acha que era mais tranquilo para Paulo pregar para os judeus ou para os não judeus? Paulo sendo fariseu. Para os judeus. Ele era fariseu, ele conhecia tudo do farisaísmo. Então ele chegava lá para os judeus tranquilo. Mas Deus diz, não, você que era fariseu, vai ser o apóstolo que eu enviarei aos gentios, aos não judeus. E Pedro, da Galileia. A Galileia era a região mais sem moral que existia em Israel. Tanto que quando disseram que Jesus era de Nazaré, qual foi? Pode sair alguma... E olha que quem disse isso foi uma pessoa que tinha um coração que estava mais ou menos limpo. Porque o próprio Jesus fala de Natanael e diz, eis o israelita que não há dolo. Uma pessoa que buscava viver uma vida correta aos olhos de Deus. E ele mesmo pergunta, pode ser alguma coisa boa de Nazaré? Os fariseus, um dos motivos que o Sinédrio tanto assim tinha ojeriza e aversão a Jesus é porque acreditavam que Jesus era da Galileia, quando na verdade não, Jesus nasceu em Belém, que fazia parte da Judéia. Mas ele foi criado em Nazaré, que fazia parte da Galileia, e ele começou pregando naquela região ali. Muito do seu ministério era centralizado na região de Cafarnaum. Então, irmãos, a gente pegaria o apóstolo Pedro lá de Cafarnaum e botava ele para pregar para os judeus? Botaria? Quem vai ser o pastor da igreja de Jerusalém? Ah, tem que ser um camarada assim, fariseu, assim, um camarada aqui. Tiago, irmão de Jesus, filho de carpinteiro. Ele que foi o pastor da igreja de Jerusalém. Sabe qual era o adjetivo de Tiago? Tiago, joelho de camelo. Diz que Tiago orava tanto, ele passava tanto tempo de joelho orando, que o seu joelho começou a ficar com a pele endurecida. Aí chamavam ele de Tiago, joelho de camelo. Eu acho que tem alguns irmãos que é parecido assim, né? Tem essa enfermidade, não pastor, estou com uns problemas no joelho, assim, que foi, porque ora muito? Não, porque eu estou correndo. Eu estou correndo. Eu estou correndo de Nínive, igual a Jonas está correndo de Nínive. Aí estou com uma tendinite no joelho, uma artrite, sei lá. Irmãos, Deus tem mais para a gente. Amém. Eu garanto para você e para mim. Eu estou pregando para mim em primeiro lugar. Que viver de forma espiritual, preste atenção, viver de forma espiritual irá nos fazer muito mais felizes e satisfeitos do que viver de forma carnal. Às vezes a gente tem que aprender de maneira dolorosa que os prazeres da carne não satisfazem mais aquele que foi chamado pelo Espírito. Às vezes a gente tem que sentir dor, mas que não seja assim na sua vida e na minha, irmãos, porque a palavra já está ensinando. Se já ressuscitamos com Cristo,
busquemos as coisas que são lá do alto. Que cada um de nós haja uma produção abundante do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Que sejamos uma fonte de luz, cada um de nós como que um farol saindo da igreja. Porque Cristo habita em nós. Essa é a esperança da glória. Glória a Deus. É importante que a gente entenda isso. Você não precisa de dinheiro, por mais que o mundo, por mais que a sua própria mente tente te convencer que o que eu estou falando aqui é bobagem. Mas creia. Se você tiver Jesus, Ele será o seu provedor. E Ele irá prover muito mais. E de maneira que irá lhe satisfazer muito mais do que as coisas que eu e você obtemos pela nossa própria força. Que o Senhor nos ajude a compreender isso o quanto antes. Para que de fato possamos ser usados poderosamente para a sua glória. Porque Jesus tem mais para nós. Muito mais do que nós estamos vivendo, experimentando. Muito mais Ele tem. Ó Senhor Jesus, oramos nessa noite para que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito. E que possamos de fato viver como Teus mensageiros. Onde quer que o Senhor nos envie, Senhor. Como um irmão nosso do passado orou, nós fazemos das palavras dele as nossas. Senhor, dai graça e ordena então o que quiseres. Porque temos entendido, Senhor, pelo Espírito, que a Tua vontade é muito mais excelente do que a nossa. Que o Teu querer para nós é infinitamente melhor do que o nosso próprio. Pois a nossa visão é limitada. Porque a nossa visão é incompleta. E muitas vezes não enxergamos perigos que o Senhor está a nos proteger. Muitas vezes não enxergamos as dádivas que o Senhor está para nos prover. Como Agar, que não viu a fonte que estava tão perto dela de água. E chorava dizendo que ela e o seu filho iriam morrer de fome e de sede. Mas a água estava tão perto dela, mas ela não enxergava. Assim somos nós quando não temos o Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nos enche com o Teu Santo Espírito e que possamos sair desse local de culto, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito e desejosos de sermos usados para toda boa obra, para o Teu santo nome, Senhor Jesus, ser engrandecido e reconhecido em todo o mundo. Oramos assim em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo e diga para você mesmo: o que Jesus tem para nós é melhor.